Bom dia a todos, o pessoal está entrando. Nossa live se inicia às 10 horas, eu ingressei um pouco antes para que o pessoal já possa se organizar melhor. Olá, doutora Roberta, doutora Alexandri, tudo bem? Vamos aguardar mais uns minutos para todos os convidados ingressarem. Nós daremos início às 10 horas em ponto. Bem-vindos, obrigada. Olá, doutora Roberta. Bom dia a todos. Doutor Rafael, doutora Gabriela, bom dia, obrigada pela audiência. Aguardar a doutora Anglizé ingressar e a doutora Daniele Sucui, que são nossas convidadas pela Comissão de Recuperação Judicial e pela ESA. Bom dia, doutora Daniele. Daqui a pouco iniciaremos. Comissão de Recuperação, doutora Roberta Borges, bom dia. Olá, doutora Elaine. Bom dia, doutora Camila, doutora Anglizei. Todas já ingressaram, mas para sermos fiel ao horário, às 10 horas, aguardaremos só mais um minuto para início da live. Doutora Anglizei, doutor Vitor, bom dia. Doutora Thaís, doutor Cristaldo, bom dia. Só mais uns minutos nós já iniciaremos. Dez horas. Bom, essa live foi idealizada pela Comissão de Recuperação Judicial para que a gente traga uma abordagem sobre as medidas mitigadoras da crise enfrentada com relação às empresas, né, que é o enfoque da nossa Comissão de Recuperação. Ela tem apoio da ESA e do nosso presidente da OAB, doutor Leonardo.
idealizada pelo Dr. Breno Miranda, que é o presidente da Comissão de Recuperação Judicial. A gente está trazendo enfoques, um enfoque não só da recuperação judicial em si, mas de todas as medidas que foram criadas governamentais, como outras normativas, como normas em geral, pela Justiça do Trabalho, pela área tributária, para que minimize os efeitos da crise e com isso porque utilizem todas as ferramentas existentes para minimizar os efeitos da crise. Eu vou convidar inicialmente, nós teremos como palestrantes, eu vou nominar a doutora Anglizei Solivan, que ela é a juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Cuiabá, é a vara regional, a primeira criada no Brasil. E a doutora Daniele Sucui, que é especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário, a doutora Renata Borges, especialista em direito trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Iniciaremos com a doutora Daniele Sucui, com a sua exposição, a qual eu convidarei nesse momento. Só que como é minha primeira live, eu peço que vocês tenham uma certa paciência. Doutora Daniele. Operacionalizando, doutora Daniele, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, doutora Aline. Bom dia a todos. Estou vendo que tem muita gente entrando para participar da nossa live. Isso. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite feito pelo Dr. Breno, pela doutora Aline, parabenizar a iniciativa da Comissão de Recuperação Judicial, de promover esse debate e num aspecto que trata de uma visão multidisciplinar. Veio trazendo o trabalhista, o tributário, o empresarial, que acaba que, de fato, são os pontos que os empresários vão precisar de auxílio nesse momento de crise, né? Agradecer também o Dr. Bruno da ESA, que sempre está disponibilizando para a gente, para nós advogados, né, essa possibilidade de contribuir, de todo mundo disseminar um pouquinho, promover debates, ainda mais nesse momento. E dizer que para mim é uma honra participar dessa live, ainda mais do lado de pessoas que eu admiro o trabalho, como a doutora Roberta, que é minha colega no Conselho Estadual da OAB e vem desempenhando um ótimo trabalho frente à Comissão de Direito do Trabalho, a doutora Anglizei, juíza da Vara de Recuperação Judicial. Então, para mim é uma honra estar aqui participando com vocês desse bate-papo sobre algumas medidas mitigadoras para as empresas, né? Eu acho que essa questão toda da pandemia, ela vem gerando fortes impactos, né, nas mais diversas áreas, né, política, econômica, no direito tributário, no direito trabalhista. Eu falo que hoje em dia a gente tem que estar ligado 24 horas por dia, porque a gente acorda sempre com uma medida nova sendo aprovada. Então, assim, eu até paro para pensar, se para nós advogados já não está fácil acompanhar essa série de medidas que estão sendo aprovadas, imagina para o empresário, que ele tem que lidar com a questão do funcionário, com a área tributária, com outros problemas com os credores, com os compromissos financeiros com seus fornecedores. Então, assim, o coronavírus realmente veio para tirar de uma certa zona de estabilidade, ou seja, eu acho que agora todo mundo vai ter que se reinventar. A criatividade é a palavra que eu acho que vai permanecer, a revisão da reestruturação de uma empresa, a gestão da empresa como um todo. E eu falo até nós, advogados, né, doutora Aline? Sim, quem diria que a gente estaria aqui, né, participando de uma live, eu particularmente. Então a gente acaba tendo que se reinventar em meio a tudo isso, esse novo cenário.
né? Então, quando a gente fala do coronavírus e da crise, acaba que todo mundo está, de fato, criando algo novo, medidas novas, para juntos a gente realmente superar tudo isso daí, né? E assim, eu vou trazer uma abordagem mais tributária. Sim. Pensando não só na empresa hoje que está em recuperação judicial, mas também naquela empresa que hoje ela está exercendo a atividade dela para evitar que ela chegue ao ponto de repente, ter que entrar em recuperação judicial. Né? Nós temos algumas medidas que foram aprovadas pelo governo, mas a gente tem medidas também que já existiam. Exatamente. Né? E aqui eu vou pegar um gancho na recuperação judicial, para começar. Sim. Bom, a recuperação judicial, a gente vê que o objetivo dela é o quê? É viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira da empresa devedora, né, para permitir que ela consiga manter a sua fonte de produção de renda, de geração de emprego, primando também pelos seus credores, né, os seus compromissos, né, a preservação da empresa. Então, por que eu estou falando para a gente pegar um gancho nisso tudo, na recuperação judicial? Porque eu acho que até aquela empresa hoje, que não está na recuperação judicial, que vem passando por essa crise também, eu acho que o objetivo hoje é esse interesse público primário, que é o interesse coletivo de manter a atividade econômica, fazer com que ela prospere, com que essa empresa continue gerando empregos, com que essa empresa continue tendo condições de recolher os seus impostos, né? Então, assim, porque a gente tem tanto o aspecto da empresa, que precisa hoje de algumas medidas para sobreviver meio a tudo isso, mas a gente também tem o outro lado da administração pública, que precisa também dessa receita. Então, eu estou partindo dessa linha de raciocínio que eu acho que ela vem de encontro bem ao que a gente está vivendo hoje, né? Na recuperação judicial, até, eu acho interessante que quando a gente fala de débito tributário, o débito tributário não é prioridade, né? A lei traz como prioridade o crédito trabalhista, depois ele vem falando do crédito com garantia real. Em terceiro lugar, ele vem abordando a questão tributária. E na prática, hoje, as empresas que também não estão em recuperação judicial, hoje também estão pensando dessa forma. Ou seja, no meu dia a dia, meus clientes, empresas estão chegando e me falando assim, bom, prioridade é minha folha de pagamento. Depois eu tenho meu compromisso com os meus fornecedores, que eu preciso do meu produto para comercializar. Eu preciso do meu insumo para continuar a minha operação de industrialização. Eu preciso, enfim, eu preciso de tudo isso para depois eu pensar no tributo. Só que, assim, aqui eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Apesar da gente ver que essa é a realidade hoje, que o tributo acaba sendo a última opção, e é aqui que eu acho que entra um papel fundamental do acompanhamento de um advogado tributarista, é que tem alguns tributos que quando a gente deixa de pagar, existe a configuração disso como crime. Existe uma responsabilização penal. Então, não é simplesmente eu deixar de pagar. A exemplo disso, a gente tem o ICMS, temos alguns tributos retidos na fonte, como o imposto de renda retido na fonte, o FGTS. Então, assim, e recente a gente teve um julgamento do STJ, que ele reconheceu a criminalização do não recolhimento do ICMS. É um julgamento que a gente sabe que foi muito criticado, é muito criticado, apesar de lá falar que tem que ter a configuração do dolo, o que a gente vê? Com certeza uma empresa que deixar de pagar o seu tributo e ela tiver uma imputação de crime pela ausência do recolhimento, ela vai ter mais um custo, que seria, no caso, ela ter um dispêndio com advogado. Então, a gente para pensar, já vem escolhendo qual que é a minha prioridade de pagamento dos tributos, pagamento dos meus compromissos financeiros, primeiro folha de pagamento, depois fornecedor, por último tributo, ela vai ter mais esse custo para poder se defender num eventual processo. Então, assim, aqui eu penso, doutora Aline, que o papel do advogado
tributarista ele vai ser imprescindível, né? Porque às vezes é muito melhor a gente pensar em acompanhar desde o início para evitar alguns problemas, trazer algumas soluções, não só para aquele momento imediato, mas pensando também nos reflexos e as consequências a longo prazo, né? Porque existem as consequências. Exatamente. Então, assim, aqui eu falo que hoje o planejamento tributário ele vai ser imprescindível. E o planejamento tributário não necessariamente só de empresas que estão passando por dificuldade. Porque a gente vê que até mesmo aquelas empresas mais bem estruturadas, que já tinham seu planejamento tributário pronto, quando elas fizeram o planejamento tributário delas, a situação era completamente diferente, a realidade era outra, ninguém imaginava que ia se deparar com essa situação. Sim. Então, assim, até mesmo elas vão ter que rever a sua estrutura, a sua realidade atual e rever o seu planejamento. Sim. E aqui até eu falo o seguinte também, que eu vejo que é muito comum, não sei se acontece com vocês, né, no escritório. Empresários chegam, costumam falar assim, bom, tem um outro concorrente atua no mesmo segmento, ele para resolver o problema dele, que era uma situação parecida com a minha, ele resolveu da seguinte forma, assim, assim, assado. Só que assim, não é uma receita de bolo pronta. Eu costumo até comparar com uma dieta alimentar. Cada empresa, ela tem a sua realidade. Tem empresas que elas realmente elas já tinham uma certa estabilidade, um bom fluxo de caixa. Ela vinha numa situação razoavelmente confortável, com outros objetivos, enquanto outras já vinham passando por uma certa dificuldade financeira. Já tinham passivo tributário. Então, você concorda comigo que a solução que eu vou dar para uma empresa que vinha com uma situação já complicada, se arrastando, sem fluxo de caixa, vai ser diferente daquela empresa que já tinha a sua atividade regular e que agora que ela está se deparando com essa situação, dúvida, né? Os remédios são individuais, né? Para cada... Exatamente. Só que é comum a gente ver eles achando, funcionou para ele, vai funcionar para mim, né? E eu comparei com a dieta porque, assim, se a gente comparar com a dieta que vai ser adequada para a doutora Aline, não vai ser a mesma para mim. Eu tô gestante. Então, vai ser completamente diferente. Então, essa revisão, a gente tem que priorizar e analisar a situação de cada caso. E eu acho que é a partir daí que a gente vai propor algumas soluções. A gente vai ver o que eu tenho de... E dessas soluções existentes antes da crise. Antes da crise. Aqui ao vivo tudo vai cair. Home office, tá todo mundo não, sem estrutura, né? E dessas medidas que poderiam auxiliar as empresas antes da crise e até mesmo agora com a crise sanitária, as medidas emergenciais, o que o empresário poderia enxergar como ferramenta de solução até para ser adotada antes mesmo de um ingresso, para evitar um ingresso com uma recuperação judicial, que é um processo complexo e moroso e oneroso, né? O que eu vejo como medida? Primeiro, a gente tem algumas medidas que foram aprovadas pelo governo federal, estadual, municipal, e aqui a gente tem que reconhecer a iniciativa deles de dar esse fôlego na prorrogação do prazo de pagamento de alguns tributos. Outras medidas, como é o que eu disse, planejamento tributário e revisão tributária. No planejamento tributário, a gente vai ver o atual contexto da empresa, ver o regime tributário que ela está enquadrada, como que eu posso, de alguma forma, gerar uma redução de custo para essa empresa, diminuir a carga tributária, porque ao mesmo tempo que eu adequo para ela pagar menos tributo daqui para frente, isso também pode me gerar a recuperação de crédito, de tributo que eu recolhia numa base de cálculo errado, de tributos que foram recolhidos indevidamente. Então, isso aí também já é um fôlego, já é uma oportunidade de crédito para ele restituir ou, de repente, até compensar, né? O que eu vejo também que a gente pode explorar, e até pela nossa Comissão de Direito Tributário a gente oficiou o Estado e o município nesse sentido, as formas de extinção do crédito tributário, que a gente tem previsto no Código Tributário Nacional hoje,
não só o pagamento como forma de extinção do crédito tributário. A gente tem, por exemplo, a questão da dação em pagamento. Hoje, o empresário, muitas vezes, ele não tem dinheiro em espécie no caixa dele, mas ele tem patrimônio. Ele tem patrimônio e ele tem um débito com o fisco. Então, assim, a dação em pagamento nada mais é do que eu oferecer uma garantia, um bem móvel ou imóvel, como para pagar, para quitar esse passivo que eu teria com o fisco. Então, assim, seria uma opção que resolveria tanto uma situação para o próprio contribuinte, para a empresa, como também para o fisco de receber aquele crédito tributário. Vou dar um exemplo. Essa é uma alteração recente, correto? Na esfera federal, a gente já tem isso daí. Isso, não temos na estadual nem municipal. Na estadual, nós não temos, e até a nossa sugestão, pela nossa comissão, é nesse sentido, que tenha a previsão na legislação estadual, admitindo essa possibilidade também. E na municipal, quando a gente foi fazer uma pesquisa, tem essa possibilidade. Eu não sei te dizer se efetivamente ela funciona. Teve um colega que ele mencionou, um colega da nossa comissão, que ele já conseguiu realizar no âmbito municipal dessa forma. Então, assim, já é algo que ajuda o empresário nesse momento. A gente tem também a questão da transação. A questão da transação, até é importante ressaltar agora, foi aprovada a antiga MP do contribuinte legal, ela foi convertida em lei, a Lei 13.899, que ele traz essa possibilidade também de extinção do crédito tributário, de transicionar tanto o contribuinte com o fisco, mas isso no âmbito federal, né? Então, aqueles débitos que são administrados pela Receita Federal, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, dentre outros, tanto estes que estão no âmbito da Receita, como aqueles que já estão inscritos em dívida ativa, ou seja, que estão no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda, que provavelmente se tornarão processo de execução, hoje eles podem ser transicionados. E aqui até vou um pouco além, ele traz também, falando do débito de natureza não tributária, que ele traz essa possibilidade, e aqui ele se aplicaria tanto para a empresa em recuperação judicial, como também para a empresa que não está em recuperação judicial. Porque tem várias empresas que elas estão ativas, mas elas, na verdade, têm o passivo a ser regularizado. Então, é mais uma opção que a gente tem aí, que pode ajudar essas empresas a resolver esse problema também e evitar lá na frente mais alguma coisa, mais um débito que leve ela a chegar à conclusão de que ela vai ter que entrar com o processo de recuperação judicial, né? Então, a gente tem a dação em pagamento que eu falei, a transação, a compensação, que nada mais é do que um encontro de contas, né? Crédito e débito, que a gente tem, agora falando do âmbito estadual, a gente até tem a previsão da compensação também no âmbito estadual. Ela funciona, a dificuldade que a gente vê na realidade é na aquisição desses créditos. Créditos que tenham lastro, o trâmite, ele funciona, ele demora um pouquinho para ser homologado. Então, assim, essas também são alternativas que podem ajudar o empresário nesse momento. Então, quando eu vou fazer a análise da situação daquela empresa, você viu que eu tenho várias situações para pensar antes de eu falar assim para o meu cliente. Vamos ajuizar uma ação judicial, porque hoje a gente vê que várias empresas entraram com ações judiciais para afastar, prorrogar o prazo do pagamento do tributo federal. Que a gente tem, o governo só prorrogou PIS, COFINS, ficou ainda para trás, imposto de renda e contribuição social. Só que assim, nem sempre eu judicializar é a melhor opção para o meu cliente naquele momento. Porque a gente sabe que quando a gente fala de judicializar, a gente tem que pensar não só no momento atual, mas no reflexo futuro. Ali eu não estou falando de perdão, não vou pagar, eu estou falando só de prorrogação de prazo. Eu tenho medidas que estão sendo concedidas, liminares concedidas nesse processo, outras não estão sendo concedidas.
Não basta eu entrar com uma ação genérica falando da situação da calamidade pública, que o Estado de fato decretou o estado de calamidade pública. Eu tenho que demonstrar que aquela empresa realmente ela vem passando, vem por uma dificuldade, ela está sendo afetada com a crise decorrente do coronavírus. Né? Então a gente vê assim, quando você analisa o indeferimento, você vê que em muitos casos é porque a empresa realmente ela não está demonstrando que está afetando de fato a folha de pagamento dela, que ela vai poder entrar em recuperação judicial futuramente. E assim, quando a gente fala de processo judicial, a gente tem que pensar em sucumbência, a gente pensa numa série de outras questões, implicações futuras. Então, assim, por isso que eu começaria pela revisão, pelo planejamento, tem medida aprovada ou não? Será que não é o caso? Não tem uma outra forma de extinção desses débitos que eu posso trabalhar? Né? Para, em último caso, eu propor, não, eu acho que a gente entra com uma medida judicial. Uma medida judicial. Então, se a gente porque tem muitas vários... vezes a questão é pontual, a problemática é voltada ao crédito tributário e não com relação aos débitos trabalhistas ou aos débitos quirografários de garantia real. E você manejar uma medida de recuperação judicial para resolver um problema centrado na parte tributária não faria muito sentido, né? Ingressar com uma recuperação judicial. Por isso a importância dos advogados especializados na área de ter acompanhamento de tributaristas para que realmente dê a solução e o remédio correto para o cliente e não usar como a recuperação judicial como a solução de todos os problemas, né? Sendo que a gente tem inúmeras outras ferramentas para serem adotadas para a solução dessas questões. A gente está com um tempo um pouco curto já da doutora. A doutora pode finalizar para a gente convidar a doutora Roberta para seguir? O tempo é curto, né? A gente tem que correr. Curto. A matéria é interessante, tem muita coisa. Não, se deixar, a gente vai conversando, porque na verdade a gente está tendo que correr e falar o que existe, meio que assim, não dá para a gente entrar no detalhe de cada um. Mas assim, resumindo, eu acho que a gente tem que ter esse olhar do todo, a situação de cada empresa, o advogado tributarista, o advogado trabalhista, o advogado empresarial. Eu acho que nós, advogados, seremos peças fundamentais nesse momento para trazer informações técnicas para auxiliar os empresários na tomada de decisão. Então, por isso que, como a doutora Aline acabou de falar, eu acho que é importante a gente ir atrás daquele advogado especialista, que realmente conhece a especificidade daquela área de atuação. Eu falo que é igual ao médico. Eu estou com um problema cardíaco, eu vou procurar um cardiologista, né? Então, o direito é muito amplo, a gente também vê isso, e lembrando que a gente tem que ter muita responsabilidade na forma de conduzir isso, na forma de propor as soluções para o nosso cliente, porque a gente está cuidando aqui da saúde da empresa. Lá no coronavírus a gente está falando da saúde da pessoa, aqui a saúde da empresa. A gente precisa ajudar as empresas a superar esse momento de crise e ter muita responsabilidade no que a gente propõe, no que a gente realmente vê, né? Considerando não só a solução de agora, mas o impacto disso lá na frente. Sim. Acabou, de alguma forma, saindo a doutora Daniele, sem a conclusão final, mas eu agradeço, doutora, pela explanação. Eu vou convidar a doutora Roberta, é que o nosso tempo é planejado. Oi, doutora, só um encerramento agora final mesmo, para a gente convidar a chamar a doutora Roberta. Gente, bom, eu acho que é isso. Eu acho que juntos a gente... Pronto. Eu acho que é isso. Juntos a gente pode superar tudo isso, trazer opções. E queria mais uma vez agradecer. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida no meu perfil pessoal ou na OAB. E um grande beijo. Obrigada, doutora. Doutora, encerra para que eu consiga convidar a doutora Roberta, por gentileza. Tá, deixa eu descobrir como eu encerro. Na tela de cima, acima não tem encerrar? Isso. Doutora Roberta, só um minuto.
primeira live, gente. Me perdoe, só um minuto. Olá, doutora Roberta, tudo bem? Bom dia! Bom dia. Estamos um pouco apertados com o tempo, tá? Não farei consideração nenhuma, peço iniciar a explanação, por gentileza. A gente ficaria aqui ouvindo a Daniele durante todo o período. Uma Sim, delícia. sim. Parabéns, Dani. Muito prazer em te conhecer, mesmo que seja assim pela internet. Pela internet, são os tempos atuais. Bom dia a todos. Não posso deixar de agradecer o convite do Breno, querido, que idealizou essa live com 4 mulheres. Se eu já te admirava agora, então, Breno, você ficou muito caro para mim, viu? E gostaria de agradecer também o Bruno Sintra, o pessoal da ESA, sempre queridos conosco, possibilitando esse espaço. Bom, gostaria de fazer o direcionamento aí para a minha área trabalhista. E eu vou deixar de fazer algumas, mencionar aqui as pessoas que estão presentes, até para a gente ganhar tempo, que o Breno está fazendo isso aí muito bem, registrando os nossos colegas que estão aí conosco, né? Só gostaria de agradecer a audiência da Comissão de Direito do Trabalho, que são os meus membros queridos, que sempre nos acompanham. Bom, doutora Aline, o nosso tempo é muito curto, então eu vou fazer algumas menções aqui do que nós temos nesse período de pandemia com relação à legislação trabalhista. E se houver necessidade de algum detalhamento, alguma coisa, você me interrompe, porque cada item que eu falo, ele tem uma história própria para a gente dizer, a gente tem controvérsia, nós temos vários posicionamentos, então, para que a gente não fique só num tema, eu vou tentar fazer de um modo geral para dar uma visão ampla aí para os empresários, para os advogados que estão assessorando empresas, para que a gente consiga trazer tudo que mais ou menos nós temos de ferramentas aí para o empresário, tá? Então, assim, a legislação trabalhista, ela começou a ser alterada e começou a afetar as empresas lá em fevereiro, através da Lei 13.979 de 2020, que trouxe algumas medidas de enfrentamento para as pessoas que estivessem contaminadas ou suspeitas de contaminação do Covid-19. Por quê? Porque lá nessa Lei 13.979, o legislador trouxe a possibilidade de interrupção do contrato de trabalho. Não é uma boa notícia para o empresário, porque a interrupção, o que é a interrupção do contrato de trabalho? É quando o trabalhador ele precisa ficar afastado nas hipóteses de isolamento e quarentena ou a necessidade de exames médicos, mas não há nenhum desconto do salário, tá? Isso é a interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Porque aqui nós temos uma sobreposição de princípios e o princípio que se sobrepõe aqui é o princípio da saúde pública, tá? Então, essa foi a primeira medida de enfrentamento que atinge empresários e empregados. Depois nós tivemos, mais ou menos uns 30 dias depois, a tão falada medida provisória 927. O que a 927 trouxe? Ela trouxe várias alternativas para as empresas adotarem nesse período que começou o isolamento social, tá? O que daria para o empresário fazer com a medida 927? Ele trouxe aí 8 alternativas, sendo que uma delas foi revogada logo na sequência, que foi o artigo 18 da suspensão do contrato de trabalho, e ficaram 6 medidas, né? Mas eu gostaria de alertar que essa medida provisória 927, ela veio mais para o empresário
que precisava manter o posto de trabalho, precisava manter o trabalhador e ele ainda tinha um fluxo de caixa, ainda podendo fazer a remuneração desse trabalhador sem nenhum desconto, tá? O que nós temos aí na medida provisória 927? Ela trouxe a possibilidade de teletrabalho, a possibilidade de antecipação de férias individuais, mesmo que o período aquisitivo não estivesse completo. E é interessante dizer que, com relação a essa antecipação das férias individuais, houve não só diminuição dos prazos de comunicação da CLT, assim como trouxe também alteração no pagamento dessas férias, porque o pagamento das férias poderia ficar prorrogado para o mês seguinte e aquele abono de 1/3 constitucional pode ficar para o final do ano. Nós podemos também conceder as férias coletivas com mitigação dos prazos e pagamentos. Nós podemos também fazer as antecipações dos feriados civis. Todas essas medidas que eu disse até agora podem ser realizadas pelo empresário de forma unilateral, o que é uma grande flexibilização para o empresário, para ele administrar a sua mão de obra, né? Com relação à antecipação dos feriados civis, ele pode fazer de forma unilateral e com relação aos feriados religiosos, precisaria aí da consensualidade com o empregado. Poderia ser feito também o banco de horas, que seria um banco de horas negativo no início, para depois ser compensado isso em até 18 meses. Essa ferramenta aí precisa de bilateralidade. Tá? E nós tivemos também o diferimento do FGTS nos meses de março a maio, para pagamento a partir de julho, sem atualização, multa, juros e de forma parcelada em 6 parcelas. Então, basicamente, essas foram alternativas que a medida provisória 927 trouxe. Mas gostaria de fazer aqui um destaque para essa medida provisória em relação às empresas. O artigo 2º dessa medida provisória, ela trouxe aí um regramento muito importante, que flexibiliza, que dá uma brecha para o empresário fazer alterações no contrato de trabalho de uma forma muito tranquila, que seria a possibilidade de transacionar, de fazer um acordo individual com o empregado, com relação a outras questões que, eventualmente, essa empresa necessite. É uma forma de personalizar a necessidade de cada empresário com aquilo que ele precisa para fazer uma engenharia na sua empresa, com relação à sua mão de obra, alternâncias, modificações de benefícios, não esbarrando aí nas regras constitucionais. Nós temos uma brecha enorme nesse artigo 2º aí, com relação a possibilidades de acordo individuais. E é onde que entra o nosso trabalho, né? Porque o trabalho preventivo, consultivo de um advogado trabalhista, nesse momento, ele se mostra assim, imprescindível. E do mesmo jeito que a doutora Daniele abordou essa questão de ser personalizado, esse planejamento trabalhista hoje, ele se mostra vital para as empresas, porque diante de tantas alternativas e de tantas situações que a gente pode fazer adequações, seja pelas medidas provisórias, seja por meio de acordos individuais ou negociações coletivas, somente um advogado poderia realmente trazer luz aí para o caminho das empresas, tá? Então, assim, o advogado trabalhista, imagino que está trabalhando mais do que nunca nesse momento na parte preventiva. E, assim, ainda que não tenha passivo, o empresário precisa ter essa visão aí de vanguarda, de imaginar que é para evitar justamente esse passivo, tá? E aí, avançando um pouquinho mais, passando a medida provisória 927, que não trouxe uma contrapartida do governo, que trouxe aí timidamente alternativas que não aliviam muito o caixa da empresa, veio a 936, tá? A 936, ela veio poucos dias após, salvo engano, 8 dias após a 927,
onde nós tivemos aí possibilidades de redução de jornada com a redução salarial proporcional. E também tivemos a questão da possibilidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho. Essa medida provisória, ela veio justamente para dar oxigênio para o empresário, tá? Por quê? Porque vem um benefício que uns chamam BEMER, outros chamam BEPER, e agora com a portaria 10.486, o Ministério veio chamando ele de BEM, Benefício Emergencial de Manutenção dos Empregos, tá? O que é esse BEM? Esse bem é um benefício, é uma contrapartida do governo para aquelas empresas que vêm necessitando ou fazer uma redução de jornada de trabalho, consequentemente uma redução do salário. Lembrando que essa redução ela pode ser em qualquer percentual, mas a medida provisória traz aí nos percentuais de 25%, 50% e 70%, tá? A redução de jornada de trabalho e com a proporcional redução do salário. Isso. E para mitigar, para diminuir esse prejuízo aí do empregado, para tentar salvaguardar alguma coisa do caixa do empresário, vem o BEM, que é ele é calculado, ele é um seguro calculado com base no seguro-desemprego, mas não é um seguro-desemprego. Tá? Ele só utiliza a lei do seguro-desemprego para chegar aí no valor desse auxílio, desse bem, desse benefício emergencial. A pessoa que eventualmente, posteriormente a essa pandemia vier a ser dispensada, ela não vai ter prejuízo em receber o seguro-desemprego, tá? Esse auxílio, ele não prejudica o seguro-desemprego, muito embora quem esteja gozando de benefícios continuados do INSS, como aposentadoria, outros benefícios continuados ou seguro-desemprego, não vai ter direito, claro, a esse bem, né? E essa suspensão do contrato de trabalho, ela também traz uma outra garantia para o trabalhador, porque pelo prazo de suspensão, ao retorno, é garantido a ele a manutenção do posto de trabalho pelo mesmo período. Então, a contrapartida aí para o empregado é a garantia de emprego, tá? Ele está tendo aí um prejuízo, nós estamos tendo, tanto numa medida como na outra medida provisória, uma sobreposição de princípios. Nós estamos trazendo aqui uma sobreposição do princípio da função social da empresa, entendeu? Em detrimento da proteção do trabalhador, que sempre foi o contrário, tá? Sim. Justamente para proteger o posto de trabalho desse trabalhador para que ele tenha renda mínima, ao menos renda mínima durante essa pandemia. Então, assim, a garantia de emprego funciona como? Funciona se houver a redução de jornada por até 90 dias, que é o prazo no máximo previsto na medida provisória, ele vai ter essa garantia de emprego por esse mesmo período de 90 dias após o fim dessa redução de jornada. Ou seja, ele teria aí 180 dias de garantia de emprego, esse trabalhador. A suspensão do contrato de trabalho pode ser feita até por 60 dias. E aí, acabando essa suspensão temporária de contrato, vem a garantia de emprego por mais 60 dias. Pode ser alterado essa questão, tá? Pode ser alterado se tiver em suspensão do contrato de trabalho, voltar à atividade econômica, pode ser convocado a voltar a trabalhar. Assim como se fizer uma redução de jornada de trabalho, mas o empresário vê que não dá pé para ele, que ele precisa suspender o contrato, ele pode tirar a redução e vir com a suspensão, desde que não extrapole o prazo aí da medida provisória, tá? Do prazo estabelecido pela medida. E nós tivemos agora na sexta-feira muitas dúvidas pairam ainda, muitas discussões jurídicas com relação à medida provisória 936. Nós tivemos aí a portaria sexta-feira publicada, que é a 10.486. Ela regulamenta essa medida provisória 936 e ela trouxe alguma luz no caminho aí, trazendo o cálculo do benefício, algumas disposições que a gente discutia e que a gente não tinha muito um direcionamento nessa medida provisória. Sim. Doutora, temos mais 2 minutos. Sim. Eu só gostaria de falar rapidamente de uma outra medida provisória que faz alteração aí para o empresário, para as empresas, que é a medida provisória 944.
Essa medida provisória, ela traz a possibilidade de empréstimo para o empresário fazer o pagamento da folha de pagamento. Então, não vai dar para eu falar das regras dessa medida provisória 944, sim, mas eu peço que dê uma olhada, porque está flexibilizando a questão dessa questão de trazer aí também mais fluxo de caixa para o empresário. É muito importante fazer com que a empresa sobreviva a essa fase de pandemia e aí está direcionando justamente para dar amparo na folha de pagamento. Tá? Existem regras próprias, mas é de fácil leitura a medida provisória. Os colegas que estiverem aí assistindo, eu acho que vale a pena dar uma olhada na medida provisória 944. Bom, no mais, só dizer aqui, agradecer pelo convite, me sinto honrada em participar desse rico debate. Foi um grande prazer conhecer a doutora Aline, mesmo que rapidamente, precisamos tomar um café outra hora. Exatamente. Um abraço para o Breno. E dizer que a Comissão de Direito do Trabalho está à disposição. O preventivo, o planejamento trabalhista, ele não é mais perfumaria. Aliás, ele nunca foi, né? A gente que milita nessa área, a gente sabe que ele nunca foi, mas hoje ele é essencial, ele é o coração da empresa, a mão de obra que segura todo mundo e a gente precisa de toda uma estruturação, de um mentor aí para ajudar o empresário a conseguir equalizar suas dificuldades com seus trabalhadores e conseguir sobreviver, tá? Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, aí, doutora. Que nos deu audiência. Um abração. Obrigada. Doutora, encerra, por gentileza. Bom. Convidando a doutora Anglizei, juíza de Direito da Primeira Vara Civil. Agradeço a doutora Roberta pela explanação enriquecedora. Olá, doutora, bom dia. Nossa, foi rápido, hein? Muito rápido, muita informação interessante. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Deixarei à vontade. Vamos melhorar o cenário. Eu estou ficando experiente na live, entende? Por isso, dessa vez, eu chamei mais rápido. Exatamente, isso leva tempo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite feito pela Comissão de Recuperação Judicial e Falência, pela ESA, pela OAB, para participar dessa live só de mulheres. E estou muito feliz por estar aqui. Eu cumprimento as painelistas, doutora Aline, doutora Roberta e doutora Daniele. Eu sou Anglizei Oliveira, sou juíza da Primeira Vara da Comarca de Cuiabá e do modo mais breve e mais informal possível, eu vou tentar traçar um panorama entre o que existe na insolvência positivado e o que, frente a essa crise que nós enfrentamos. Nós vivemos um momento desafiador, porque a crise ela tem contornos próprios, porque é uma crise global, é uma crise que atinge todos os segmentos de uma vez só, todos os países, todas as classes e toda a cadeia produtiva. Então, nós não temos como mensurar a crise, nem os efeitos dessa crise. Por quê? Porque não há compreensão exata do fenômeno, né? Nós ainda não sabemos a extensão disso em termos de saúde e em termos de economia. O que existe no Brasil sobre insolvência é que o sistema todo da insolvência ele foi edificado na Lei 11.101, que é de 2005. Essa lei ela foi pensada e editada para condições normais de mercado. Então, obviamente, que ela não tem soluções para esse momento tão peculiar da história. Então, nós temos medidas que funcionam para um mercado estável, com crises específicas, setoriais. Nós não temos ainda uma legislação específica no Brasil para tratar dessa crise. Até porque o processo legislativo ele é lento, né?
demoraria um tempo aí para a gente conseguir fazer um arcabouço legislativo para tratar da crise. Nós temos em trâmite um PL, que é o PL 1379, que traz várias medidas emergenciais, mas que ele ainda está em trâmite. O que existe? Existe a recomendação, um ato normativo do CNJ, que é uma recomendação. Um ato normativo, ele não possui força vinculante, ele é apenas um direcionamento, ele é uma orientação. Então, o CNJ deu uma resposta muito rápida ao judiciário e a toda a sociedade, orientando os juízes com competência em vara de recuperação e falência, como agir frente aos processos já ajuizados. E essa recomendação, ela é dotada de muito senso de justiça e ela mostra quais são os pontos que o juiz pode flexibilizar na lei atual. Quando o conselheiro Henrique Ávila ele foi relatar essa recomendação, ele falou o seguinte, ele falou que essa era uma tentativa de uniformizar o tratamento ao processo de recuperação, conferindo, assim, previsibilidade e segurança jurídica às decisões, que é o que o mercado espera da resposta do judiciário às ações de insolvência. Eu vou comentar rapidamente cada um dos artigos e o que eles têm de mais interessante. O artigo 1º, ele recomenda a prioridade de análise e decisão sobre questões relativas ao levantamento de valores em favor de credores e empresas. Primeiro ponto, esse artigo ele tem como objetivo aumentar a circulação do dinheiro, já que o distanciamento social para salvar vidas, ele produziu como efeito imediato a queda do faturamento e a ausência ou baixa na liquidez. Então, porque se permanecer na atividade só os ramos essenciais. Então, esse primeiro artigo, ele tenta jogar mais dinheiro no mercado. Em números absolutos, o Poder Judiciário de Mato Grosso já liberou mais de 100 milhões em alvarás judiciais, considerando o estado todo e todas as áreas de liberação. O artigo 2º diz respeito à suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores de forma presencial, ressalvando a possibilidade de que o ato pudesse ser feito na forma virtual. Aí eu quero fazer um esclarecimento. Na primeira vara, todos os pedidos de suspensão protocolados foram deferidos. E no Brasil, houve apenas um caso de AGC em ambiente 100% virtual. Eu, particularmente, considero que a AGC de forma virtual é uma tendência, mas é uma prática que ela deve ser amadurecida e caso a caso. Primeiro, por quê? Nós temos que considerar a segurança dessa plataforma eletrônica que permita a identificação de cada um desses participantes, que seja assegurada a rigidez do voto, transparência do ato, tem que garantir o acesso a todos e não restringir, e ainda teríamos que considerar o custo. Então, eu acho que é algo que nós não poderemos fugir, mas que é um ponto que eu considero que deve haver um amadurecimento. Isso porque nós temos diferentes perfis de recuperação judicial no Brasil. Mas eu acho que é uma medida muito interessante na medida em que, se ela for bem conduzida, ela possibilitará o aumento do acesso. Mas nós temos que estar num ambiente com muita segurança e eu acho que deveria ser adotada uma plataforma única no país. Então, isso tudo é muito novo, nós estamos organizando isso, mas eu acho interessante, sempre com olhos no custo, porque nós já estamos tratando de uma empresa que está em dificuldade econômica. O artigo 3º, ele trata da prorrogação do prazo de suspensão do artigo 6º, que é o stay period,
justamente nesses casos em que houver necessidade de adiamento da AGC. Então, prorrogação até a decisão que homologa ou não o resultado da Assembleia. Bom, a intenção é clara de proteger a empresa em recuperação com a suspensão da exigibilidade dos créditos em face do devedor, preservando a atividade produtiva até que aconteça a AGC e os credores definam o destino da empresa. O que eu quero ressalvar aqui é que essa já era uma orientação consagrada na jurisprudência. Sim. E ela veio confirmada na recomendação, porque essa recomendação ela se destina a todos os juízes do Brasil. Então, juízes que são especializados e juízes que, porventura, tenham uma única recuperação e que sejam os juízes de varas cumulativas e que, portanto, não têm tanta intimidade com a matéria. Então, para criar uma certa estabilidade no sistema, o CNJ, de uma forma, ao meu ver, extremamente acertada, pontuou nessa resolução de 7 artigos as coisas mais sensíveis da recuperação. O artigo 4º, ele autoriza que a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano apresente um plano modificativo a ser submetido à nova Assembleia. Só que ela condiciona duas coisas: que a capacidade de pagamento tenha sido diminuída em razão da pandemia, isso tem que ser provado, e que ela esteja em dia com as obrigações assumidas no plano até 20 de março. Então, geralmente, as pessoas leem só essa parte, que autoriza o plano modificativo, só que ele está submetido a duas condições. O que eu vejo é que isso é uma medida extremamente saudável, vai atender a grande maioria das empresas, visto que com essa mudança total no mercado, na economia, esse plano ele necessariamente deve ser reavaliado, porque nós temos que reavaliar a capacidade da empresa em cumprir um plano aprovado em condições absolutamente diferentes das condições atuais. Mas a recomendação, que é uma orientação, né, e eu acho que cada juiz vai decidir no caso a caso, ela coloca essas duas condições. O artigo 5º, ele sugere que os administradores judiciais continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas de forma virtual ou remota, continue apresentando os relatórios mensais de atividade, divulgando o resultado nas suas páginas da internet. Também é outra recomendação, outro ponto que precisa ser muito bem avaliado. Por quê? Porque nós temos segmentos que tiveram suas atividades paralisadas não por uma crise de gestão ou uma crise de mercado, mas por uma imposição de autoridades sanitárias do Brasil e do mundo. Então, um administrador ele tem que avaliar o quanto essas restrições de mercado atingiram a atividade daquela empresa. Uhum. Então, eu acho que é muito importante que isso tenha, como toda norma, nós temos que aplicar com um senso crítico apurado. Temos que olhar para a norma e ver o caso concreto. O parágrafo único do artigo desse artigo, o que ele diz? Ele aconselha que os magistrados eles reconsiderem, não exatamente que eles reconsiderem, que eles considerem a ocorrência de força maior ou caso fortuito para relativizar a aplicação do artigo 73.4 nesse momento. Que seria isso? Seria a possibilidade de decretação da falência por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano. Então, o que é interessante? O inadimplemento,
ele enseja o pedido de recuperação. Mas o próprio CNJ está orientando que os juízes, diante de um inadimplemento, não decrete a falência imediatamente, mas considere que nós estamos numa época excepcional.